Voltamos aqui para o estúdio, vocês viram aí um pouquinho dos nossos patrocinadores. Estamos aqui para... Espero que vocês tenham gostado do primeiro painel, né? Acho que o Mário, o Werner e o José trouxeram ótimas colocações. Mas agora a gente vai começar o segundo painel do dia, que tem como tema mudanças climáticas, uma nova ótica. Para participar aqui com a gente, o Rodrigo gostaria de chamar a nossa moderadora. Por favor, doutora Roberta Danelon Leonhardt, parceira de longa data da Viex Américas, sócia da área ambiental do História Machado Meyer Advogados. Bom já dia. É veterana de nossos palcos presenciais e virtuais. Satisfação imensa ter você comigo. Vamos vir aqui um pouquinho mais para frente. Doutora. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Bom, para dividir o painel com a gente, eu gostaria de chamar a Ana Paula Pezzi, ela é gerente jurídica da JBS, o Marcelo Cunha, responsável jurídico regulatório e concorrencial da Suzano, e o Sandro Yamamoto, diretor técnico da Abeólica. A gente vai, enquanto ele senta aqui, eu queria aproveitar para perguntar, eu achei muito legal esse tema que a gente escolheu para ter a segunda parte do nosso... a primeira abertura do evento aqui, a gente pega amanhã para falar de questões ambientais internacionais. E eu acho que a gente está com você aqui, que é um dos maiores especialistas hoje nesse tema, né, Roberto? Não, eu, mais uma vez, agradeço o convite. Realmente, eu acho que falar sobre mudanças climáticas hoje é um assunto do momento. A gente está no mês, né, dia 31, começa a COP26, e eu estava vindo aqui ao caminho falando, gente, eu participei da COP9 em Milão, imagina, faz um pouquinho de tempo. Isso foi em 2003, depois também na COP10, em Buenos Aires, e como esse é um tema que me instiga e me apaixona, né, há tanto tempo. Então, para mim é um prazer conversar sobre mudanças climáticas. Agradeço muito aos nossos convidados, Marcelo, Sandro, Ana. Com certeza vai ser um painel de muitas discussões interessantes e de muito aprendizado. Perfeito. Então, antes de passar a palavra, pessoal que está assistindo, eu gostaria de pedir para vocês tirarem uma foto, postar no Instagram, marcar a Viex, a gente vai repostar todo mundo lá. No mês de novembro a gente tem um LAS, a gente pode pensar em um sorteio, posta bastante, marca a gente nas redes sociais. E vamos aproveitar esse painel então, gostaria de agradecer e passar a palavra para a nossa moderadora. Redes sociais, você vê? Pessoal que não estava vivo gente ainda jovem, quando né, não Rodrigo? tinha a primeira COP, Ainda muito bem. mais ativo. Não tinha nem nascido em 2003, Pois né? ainda bem que o evento começou hoje, né? Porque se fosse ontem, não ia ter nem Instagram pra gente postar. Mas tudo bem. Obrigada, gente. Passo a palavra pra você, então. Então, Roberta, é com você. Bem-vindo ao nosso palco, acho bem-vindo novamente. Vou sair por aqui, ó. Todo mundo, estou vendo aqui o Sandro Yamamoto, que também é um veterano dos eventos da Viex, aceitou gentilmente o nosso convite. A Abeólica tem muita coisa para ensinar para a gente. A JBS também. Acho que a gente está bem acompanhado aqui nesse painel. Gente, vou deixar vocês à vontade. Com vocês, doutora Roberta Danelon. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz com a composição do nosso painel. A gente vai conseguir ver um pouquinho da iniciativa privada, o que tem feito com relação às mudanças climáticas, todos os seus compromissos e as suas aspirações, e a gente vai conversar também sobre energias renováveis, né, aqui com o representante da Abeólica, que tem tudo a ver com mudanças climáticas e vem trazendo pautas e iniciativas de grande relevância para um país como o nosso, né? A gente estava vendo ontem mesmo com uma das minhas sócias, Ana Karina, de infraestrutura, a gente estava discutindo um pouquinho sobre transição energética e energias renováveis. O Ministério de Minas e Energia publicou que, se eu não me engano, 84% da nossa energia atualmente, né, em 2020, já vem de energias renováveis, e como isso é benéfico para o país e o que a gente pode fazer ainda para melhorar. A gente conversou aqui um pouquinho, né, Ana, Sandro e Marcelo, aqui a ordem das nossas falas. Se o público, né, já estiver preparado, a gente vai começar com as nossas questões. Eu vou começar com você, Marcelo. O Marcelo, ele é responsável jurídico de regulatório e concorrencial da Suzano. A gente conversou bastante para esse painel. E eu acho que um dos pontos principais, que a gente vai trazer um pouquinho do contexto de mudanças climáticas aqui para o Brasil, é falar, Marcelo, sobre o projeto de lei 528 de 2001. A gente sabe que a Suzano discutiu muito sobre esse projeto, né? Vem trazendo ideias e participando
das discussões ativas sobre ele, o projeto de lei do deputado Marcelo Ramos, que tem uma estrutura de mercado de carbono transparente, eficiente, obediente às boas práticas internacionais, vis-à-vis também o Emission Trade Scheme da União Europeia. Então, existem, claro, existem críticas favoráveis e não favoráveis ao projeto. Sempre a gente tem vários pontos de vista sobre o mesmo tema, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua visão a respeito do projeto, Marcelo, e um pouquinho também da visão da Suzano com relação a essa discussão, essa importante discussão. Legal. Primeiro, é uma honra estar aqui participando desse painel, agradecendo nossa mediadora, a Ana Paula, ao Sandro e a toda a equipe aqui da Aviex. É muito desafiador, Roberto, a gente falar sobre esse tema do mercado de carbono, né? Primeiro porque ele representa atualmente uma matéria que está em voga, né? Todos discutem, conversam e querem saber um pouco mais do mercado de carbono. E a gente tem mergulhado, a Suzano tem mergulhado nesse tema com todos os esforços possíveis, porque entendemos que é a melhor forma ou a forma menos custosa para uma transição de uma economia de baixo carbono, né? E por que a gente acredita que o mercado de carbono é uma forma menos custosa para essa transição de uma economia de baixo carbono? Porque ela permite, né, por meio de gatilhos e fomentos, que o próprio mercado tente se ajustar a essa redução gradativa, né, em fases, e que traga essa previsibilidade para o mercado. Em suma, né, se a gente puder falar um pouco sobre o PL 528, como você bem disse, né, da autoria aí do nobre deputado Marcelo Ramos, a gente percebe ali claramente uma base primária que é determinar limite de emissão, né, acima do qual a instalação é obrigada, e a gente fala de instalação, que seriam as unidades poluidoras ou emissoras, né, seria obrigada a participar do sistema. Então, é o famoso e bem conhecido cap and trade, como você mesmo falou, importando um pouco do conceito aí do EU ETS, né, que é o esquema europeu. Nesse projeto de lei, existe a previsão de se colocar uma restrição na fase inicial, né, um pouco mais focada inicialmente nos principais setores intensivos em carbono, mas obviamente evoluindo nas fases seguintes para um maior escopo, né, de setores e gases regulados, até que isso seja permeado para todos os setores da economia. Mais uma vez, né, de uma fase ainda, em um estágio inicial, que poderia ser um estágio de sem combinações ou sem penalidades, para uma fase de aprendizado, de meras declarações acessórias, etc., até a fase efetivamente de obrigações compulsórias, né? Para além disso, a gente entende fundamental nesse mercado de carbono que seja adotado mecanismos de estabilidade de preço, porque a imprevisibilidade ou oscilação pode causar, né, movimentos de preço muito grandes e trazer pouca atratividade para o mercado. Então, os mecanismos de estabilidade de preço também são muito discutidos. Eu acho que seria difícil a gente mapear todos, mas falar de leilões, alocações gratuitas, reservas de direitos de emissão, são vários mecanismos para a gente tentar garantir essa estabilidade de preço, né? Além disso tudo, a utilização de créditos de offset, né, são offsets florestais, são emissões de atividades que seriam não reguladas, em especial daquelas oriundas de conservação e restauração florestal. Seria interessante que esse mercado de carbono também, de alguma maneira, né, ela consiga credenciar instituições privadas de gestão de mercado como plataforma de comercialização, operadores e certificadores. E, além disso, né, a gente vai precisar fazer uma organização da administração pública para que a gente tenha, né, secretarias e superintendências específicas para fazer a mensuração e o plano de desenvolvimento do que seriam os direitos de emissão no primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, além de estabelecer a periodicidade de revisão das regras, né, com critérios que contemplem os objetivos do próprio país de mitigação, né. Tudo isso que a gente está falando do mercado de carbono regulado, eu acho que ele tem uma função, um propósito muito importante e fundamental, que é o casamento desse mercado de carbono e dessas limites de emissão com as NDCs brasileiras, né?
então, com a NDC brasileira. Então, com o compromisso que o Brasil adota e continuará adotando, assim a gente espera, né, cada vez mais ambicioso nas reduções de emissões de gases de efeito estufa. Com a conversa do mercado regulado, com a NDC brasileira, acho que a gente garante aí que não haverá dupla contagem, que acho que eu estou falando vários institutos aqui, mas é difícil a gente aprofundar em todos, que também vai garantir a interconexão entre os mercados, né? Porque o fundamental é que a gente consiga, né, conectar o mercado brasileiro de emissões com o mercado internacional, para que isso gere valor no nosso mercado, a gente não se torne uma ilha, né, em que a gente só consiga operacionalizar isso dentro do território nacional. Acho que nossos grandes parceiros comerciais aí já estão na vanguarda e iniciando a estruturação de mercados de carbono, como a Europa, e aí eu acho que nós temos é fundamental que a gente observe o que vai acontecer na COP, né, no próximo mês, mas, de fato, é uma iniciativa louvável aí do Ministério, do parlamentar Marcelo Ramos, e a gente apoia fortemente. E aqui eu tenho que fazer uma referência, com certeza, ao CEBEDS, né, a Associação Civil que tem apoiado bastante, tem sido uma plataforma e um canal de uma rica discussão para as empresas. Acho que é mais ou menos isso, tá? Muito interessante, Marcelo. Eu acho que você conseguiu pincelar os pontos principais, né, da tentativa de estruturação de um mercado regulado aqui no Brasil. A gente sabe que atualmente o mercado voluntário acontece, né, ele já acontece, ele não é mais uma esperança, uma aposta, né, ele já é real aqui no Brasil. Então, realmente é muito importante que a gente possa discutir e pensar como seria a melhor definição desse mercado regulado aqui no Brasil. Aí, eu fiquei aqui com uma dúvida, Marcelo, como que a Suzano, né, a gente pensa em Suzano, a gente pensa em sustentabilidade, né, até a última propaganda dela foi muito interessante, né, conversando ali com eu não me lembro agora se era a Alexa. Isso, enfim, com a Alexa. Então, chamou bastante atenção. Como que a companhia, a companhia, uma companhia privada, se insere nesse mercado de mudanças climáticas, na questão de sustentabilidade? Você poderia falar para a gente um pouquinho? Claro, eu acho um enorme prazer e uma honra também trabalhar na Suzano nesse momento, né? A Suzano se coloca e se predispõe a ser uma líder nesses assuntos de sustentabilidade, enfrentamento a mudanças climáticas, por uma condição natural do seu negócio, né? Suzano é uma grande fazenda. A gente está com a JBS aqui também, que pode dizer algo muito parecido, igual, mas a nossa base é a base florestal, né? Sem ela não existe a celulose e não existe a nossa matéria final. E assim sendo, eu acho que até fiz aqui um brevíssimo, para não tomar muito tempo também, eu coloquei aqui uma apresentação bem rápida, eu não vou ser enfadonho aqui, eu vou tentar passar bem rápido assim, por ela, sobre a Suzano, que eu acho que isso ajuda um pouco na nossa visão. Vocês conseguem enxergar? Acho que sim, né? Eu vou tentar até colocar aqui no modo apresentação, só um minuto. Talvez seja melhor aqui. Então, quem é a Suzano? Como eu disse, né? Uma enorme base florestal. São 15 mil funcionários próprios, 1,3 milhão de hectares de áreas plantadas, 900 mil hectares de áreas conservadas, né? Atuamos aí por todo o mundo, em mais de 100 países. E por que a gente diz que é uma condição natural da Suzano buscar a liderança aí nesses assuntos de sustentabilidade? Porque nosso produto tem origem renovável, é biodegradável, é reciclável, né? Produzido a partir do eucalipto plantado e colhido por meio de práticas de manejo florestal em linha com as principais certificações internacionais. Isso é uma coisa interessante, né? A Suzano, ela se submete às principais certificações internacionais, do FSC, CERFLOR, e isso acaba colocando-a, né, como cumpridora de regras, inclusive, mais rígidas, como a Timber Regulation na Europa. Então, são condições necessárias aí para que a gente tenha o nosso produto comercializado também na Europa sem qualquer tipo de restrição ou condição.
A gente segue uma rigorosíssima política de desmatamento zero, tem políticas, inclusive, internas sobre todas as aquisições de terras, parcerias, fomentos, arrendamentos, para garantir, né, que toda a nossa base florestal tenha a sua regularidade, né, fundiária e a titularidade dominial, e colocamos e fomentamos isso dentro da nossa cadeia de valor sustentável. Acho que é uma coisa interessante também para mostrar, né, eu acho que isso é um gatilho fundamental para as empresas que se predispõem a ser efetivamente um agente relevante no enfrentamento das mudanças climáticas, são suas metas. E você vê que a Suzano tem metas super ambiciosas, né? Então, até 2030, remoção líquida de 40 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Em 2020, a gente já removeu 14 milhões de toneladas. É por isso que na nossa divulgação, na nossa mídia publicitária, a gente coloca essa conversa com a Alexa de que hoje nós já somos carbono negativo, né? Essa meta de remoção de 40 milhões de toneladas de carbono significa 2 vezes a emissão anual da cidade de São Paulo. Então, para a gente ver o impacto positivo disso no meio ambiente, né? Além da própria oferta dos produtos biodegradáveis, né? E eu acho que a questão do S, né, do ESG, do social, para a gente é muito importante, porque tanto a base florestal como nossas unidades fabris, às vezes estão em localidades, interior do Bahia, interior do Maranhão, em que você tem um IDH baixo. Então, o foco na questão social também é fundamental. E eu acho que essa meta de mitigar o problema de distribuição de renda é uma das mais interessantes e mais desafiadoras, e a gente tem um carinho até especial, tá? Aqui eu acho que a gente tem outras metas, mas também eu não acho que a gente deva passar necessariamente por todas elas, é só para a gente ter uma visão, né? Então, a gente está falando, inclusive, redução de captação de água, etc. E aqui o que eu disse já, né, que foi em 2020, uma remoção eu falei 14, mas de 15 milhões, né, um pouco mais de 15 milhões de toneladas de remoção líquida. Isso para a gente também é motivo de muito orgulho, e é o que nos traz até aqui essa missão, praticamente, de ser vanguardista, e pelo menos no âmbito nacional, mas também internacional, né, nas questões de enfrentamento às mudanças climáticas, né? Antes, Marcelo, obrigada por nos presentear aí com a sua apresentação. E eu vou te fazer mais uma pergunta, mas daí a sua resposta tem que ser bem rapidinha para a gente não comer muito tempo da Ana e do Sandro aqui, que estão esperando para a gente conversar. Quando a gente estava pensando nesse painel, a gente conversou um pouquinho sobre o European Green Deal e também sobre outras iniciativas europeias, como o Fit for 55 Package, a gente pensou em como que o mercado, e já que esse é um painel internacional, né, como que fica o mercado internacional, Marcelo? Como que fica o mercado internacional e a competitividade quando a gente fala de mercado de carbono, eventuais taxações que estão sendo discutidas um pouco lá na comunidade europeia? Você poderia pincelar um pouquinho a respeito desse tema, por favor? Sem dúvida, vou tentar ser bem breve aqui, obviamente se a gente tiver um espaço a gente pode falar depois. Desde que a gente começou esse trabalho, pelo menos aqui pelo jurídico, envolvendo o jurídico no trabalho de auxílio e assessoria para as questões de sustentabilidade, um dos pilares fundamentais do nosso trabalho tem sido o acompanhamento do que você mesmo disse, né? A gente chama mais ou menos de a visão, visualização da proteção internacional do negócio, né? Então, a gente percebe a Europa vanguardista no framework regulatório, né, de sustentabilidade, e tem promovido, desde 2020, onde a gente começou a ter um pouco mais de registro e participação, tem fomentado várias consultas públicas, dentro do que se chama de European Green Deal, né, que é uma ambição da Europa de tornar o continente, né, neutro em emissões até 2050, e dentro desse European Green Deal, eles criaram também o Fit for 55, né, que é também uma ambição arrojada de reduzir 55% as emissões até 2030, mas tendo como database 1990. Por conta desses pactos, né, esses compromissos, a Europa começa a soltar várias consultas públicas, né, para mudar o arcabouço regulatório do continente, né. Dentre eles, a European Deforestation, que é um combate ao desmatamento. Dentre elas também a consulta pública para o CBAM, né, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism,
A gente trabalhou forte na consulta pública, por meio da nossa associação de classe também, a IBAR, para a gente garantir e evidenciar o nosso efeito positivo para o meio ambiente, né? Para que a gente evitasse qualquer tipo de ruído de comunicação ou até de questões reputacionais, né, em momentos difíceis aí em relações multilaterais governamentais, sobre o nosso negócio. Inicialmente, a gente acompanha essas consultas públicas, participa para apresentar o setor, e acho que o que a gente puder para amalgamar aí, né, e juntar todos os outros setores também, para a gente conseguir demonstrar, né, que o nosso agro e toda a iniciativa privada do Brasil, de um modo geral, né, aquela organizada, ela é cumpridora das melhores regras e das rígidas leis, eu acho que é fundamental. E eu acho que o CBAM a EU Deforestation, a gente tem também a UK Deforestation, elas são prova de que essas consultas públicas vão ocorrer e elas precisam de um acompanhamento da iniciativa privada também, né? A gente já percebe, inclusive, movimento parecido nos Estados Unidos, né? Com o novo governo, houve a reinclusão dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, e com isso também já começamos a ver lá iniciativas de natureza regulatória também, para fins de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, que a gente também acompanha com cuidado. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso painel. Tenho certeza que o público que está nos assistindo ficou interessado, vai querer pesquisar né, em alguns pontos específicos, que aqui, infelizmente, a gente não tem um dia inteiro para discutir, mas esse tema é tão apaixonante que daria para a gente conversar o dia inteiro sobre mudanças climáticas, em especial a parte internacional, né? E depois também críticas e sugestões dentre que vem surgindo e vem sendo discutidas nessas consultas públicas, elas são de extrema relevância também para a gente depois pensar internamente aqui no Brasil como que essa matéria pode evoluir aí ao longo dos anos. Então, Marcelo, eu por enquanto eu vou agradecer a sua participação, depois a gente vai voltar para uma discussão entre os três, mas eu vou agora chamar a Ana Paula, que é gerente jurídica da JBS. Ana Paula, muito obrigada por ter aceito também o nosso convite. A gente conversou também bastante para a gente poder fazer aqui esse nosso painel e interagir. Eu tenho certeza que a sua experiência, né, à frente de uma empresa como a JBS, né, no jurídico, bom, enfim, como eu sou advogada também, esse é um tema que me envolve com relação às questões jurídicas, mas acho que a gente poderia começar, Ana, se você nos permitir, com o papel da responsabilidade do setor privado, e claro, né, da JBS, na mitigação dos efeitos de emissão dos gases de efeito estufa, né? Como que isso acontece? Quais são as perspectivas de futuro? Bom dia a todos. Bom dia aqui aos meus companheiros de painel, Sandro, Marcelo. Marcelo fez uma brilhante apresentação aí do contexto que a Suzana está inserida. Roberto, muito obrigada pelo convite para expor aqui um pouco também do papel, da responsabilidade da JBS dentro das mudanças climáticas e a VIEX pela organização aqui do evento. Né? Enfim, eu acho que é muito importante, e eu, enquanto representante aqui do jurídico, falo não só como, né, representante da empresa, mas como cidadã, vamos dizer assim, do mundo, né? Então, eu acho que é um tema realmente muito empolgante, muito envolvente, porque a gente está tratando do nosso futuro, né, das próximas gerações. E quando a gente percebe, né, o setor privado e a JBS, nesse caso, envolvidos na construção desse futuro, isso nos dá muito, muito orgulho, né? Então, a JBS, na verdade, é interessante observar que há muito tempo ela já vem desenvolvendo ações que refletem na questão das mudanças climáticas. Mas com o mundo, né, olhando com mais atenção para essa questão, eu acredito que chegou o momento que a empresa estruturou isso de uma forma organizada, né, para mostrar o seu compromisso com as próximas gerações.
Então, em março desse ano, a empresa assumiu um compromisso de zerar o balanço líquido das suas emissões de gases de efeito estufa, né? Em junho, a SBTi, né, a Science Based Target Initiative, ela reconheceu esse compromisso, porque isso eu acho que é uma questão bastante importante para trazer a todos, porque não basta simplesmente assumir o compromisso, mas precisa sim trazer essas evidências científicas de que essas metas assumidas publicamente têm de fato, né, um substrato científico que garantem o atendimento dessas metas, né? Eu acho que uma outra questão importante aqui também é a questão desses registros dessas emissões, desses inventários que são feitos regularmente, né? Então isso mostra também o caminho que está sendo percorrido pelas empresas em relação às suas metas intermediárias até chegar à meta final. Eu acho que eu não cheguei a comentar, mas a meta global da JBS é atingir zerar esse balanço de emissões de gases de efeito estufa até 2040, que é 10 anos antes do estipulado e do atribuído aí pelo Acordo de Paris. E, enfim, então eu acho que essa questão desse acompanhamento é muito importante. Então, a empresa, como a maior empresa de processamento de proteína animal do mundo e a segunda maior empresa de alimentos do mundo, entendeu que sustentabilidade não era só parte da sua estratégia, ela deveria ser a sua estratégia em si, né? Então, ela se propôs a olhar todas as suas ações com foco na sustentabilidade, né? Com foco na sustentabilidade como um todo, e obviamente com reflexo também nas questões das mudanças climáticas, que isso afeta a própria perenidade do negócio, né? Então, a empresa se deu conta que, e eu acho que isso é uma questão que vem sendo muito trabalhada, né? Mas a empresa se deu conta que a questão não gira mais em torno da sua viabilidade financeira ou econômica, né? Mas também com esse olhar de sustentabilidade, exatamente porque precisamos dos nossos insumos, né? E a cadeia produtiva, principalmente da produção de proteína animal, está muito vinculada ainda com a questão de desmatamento, né? Então, eu acho que essa é a grande questão aqui quando a gente fala de mudança climática e fala de JBS. Então, uma das ações que já vem sendo feita pela empresa, mas que ainda assim seguirá sendo aperfeiçoada, é a questão do desmatamento ilegal zero na nossa cadeia de valor, né? Então, a JBS, ela faz mais de 10 anos, possui um sistema de monitoramento que monitora diariamente uma extensão de terra maior do que a França, tá? Então, nós bloqueamos mais de 13 mil fornecedores que foram entendidos como não conformes diante da nossa política de compra responsável, exatamente para tentar mitigar a questão do desmatamento como forma vinculada à pecuária, né? E, enfim, a empresa ainda assim desenvolve diversas outras ações. Eu até coloquei aqui, tem um slide, se eu puder compartilhar com vocês, alguns pontos interessantes de atuação da empresa que talvez seja desconhecido da maior parte do público, e que é deixa eu pegar aqui a apresentação. Nós temos uma recicladora, nós temos um braço nos nossos novos negócios, que é a JBS Ambiental. Então, nós temos um foco olhando para a economia circular. Então, além de fazer gestão de resíduos, hoje a gente possui uma recicladora para atuar com tudo aquilo. Ana, desculpa, ainda não entrou a sua apresentação. Então para aí. Tá, tá aparecendo seu nome aqui para gente, Ana Paula Pezzi. Então, calma aí. Se você abrir a câmera e compartilhar a tela, por favor. Desculpa, tem gente. Um botãozinho no Zoom bem no meio, embaixo. Senão, eu vou pedir uma ajuda para o pessoal. Calma aí. Vocês conseguem visualizar? Produção, vocês também têm a apresentação dela, por favor. Isso. Não. Tá. Acho que eu vou pedir uma ajuda, então. Desculpa, gente.
Não tem problema. Problemas técnicos sempre Pronto, acontecem. apareceu. Ah, então é uma questão de tempo. Só um pouquinho. Apareceu deixa eu ver a se eu sua consigo tela. colocar, então. Vamos colocar aqui. Não. A gente está vendo como a JBS vai chegar ao net zero 2040. Isso aqui. Não. Isso. É isso aí, isso aí. Então, enfim, vamos lá, voltando. Então, o que nós pretendemos fazer para chegar no net zero, né, 2040? Então, o investimento de $1 bilhão em projetos de redução de emissão, né? Ana, aí isso inclui... Desculpa lhe interromper Claro. só mais uma vez. Se você apertar F5, ele vai para o modo apresentação. Para mim já aparece. Ah, não está está aparecendo funcionando. para vocês ainda? Não. Então vamos deixar assim mesmo, porque para mim, eu estou conseguindo ver. Pode continuar. Posso? Pode. Porque para mim está aparecendo, a apresentação está aparecendo no modo Como apresentação. Não tem problema, a gente está conseguindo visualizar. Tá. Bom, enfim, então, se propôs, então, a esse $1 bilhão em investimentos em projetos de redução de emissão, e aí a gente está falando dos 3 escopos. Claro que a gente percebe aí que existe uma dificuldade grande em relação à metodologia de cálculo, né, em relação a esses escopos, principalmente o escopo 3. Como eu comentei, isso já é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, a questão do monitoramento da cadeia de fornecedores de bovinos e dos fornecedores dentro do bioma Amazônia e demais biomas, né? Existe hoje, ou existia, né, uma grande dificuldade, ainda persiste essa dificuldade no monitoramento dos nossos fornecedores indiretos. Então, hoje a empresa, ela desenvolveu uma plataforma chamada Pecuária Transparente, para que os nossos fornecedores também passem a monitorar, por meio de uma plataforma blockchain, ou seja, com toda a segurança de dados necessárias, os seus fornecedores, de uma maneira que a gente consiga ter esse controle em toda a nossa cadeia produtiva, né? Muito importante também um investimento que vai ser destinado para pesquisa e desenvolvimento até 2030, porque nós precisamos, a gente não tem resposta certa aqui na JBS, a gente tem esse compromisso e vai envidar todos os esforços para isso, mas muito não se sabe ainda como se fazer para reduzir, de fato, essas emissões de gases de efeito estufa, né? Então, outra coisa que se está investindo forte também é em relação à questão da fonte renovável de energia, né? E se pretende até 2030 uma redução de emissões diretas e indiretas em 30%, né? Em comparação a 2019, né? As emissões de gases de efeito estufa, de acordo com o inventário da companhia de 2019. Então, essas são algumas das metas de como chegar lá, e aqui é o que a gente já faz, né? Então, como eu comentei, tem essa questão da economia circular, por parte da JBS Ambiental. É interessante, dentro do braço de novos negócios, a gente já atua com instrumentos de mercado em relação a atingimento de metas para redução da temperatura, porque nós temos uma unidade de biocombustível, que é a biodiesel, a JBS Biodiesel. Então, a nossa unidade de Campo Verde, se eu não me engano, foi a primeira unidade certificada dentro do sistema, né, de CBIOS, que a gente sabe que é um instrumento dentro do projeto do RenovaBio, para a questão do biocombustível, né? Então, é interessante que a gente já tenha esse contato com essas sistemáticas e com esses instrumentos de mercado, mas a gente tem projetos, inclusive, sociais vinculados a eles, né, como coleta de óleo de cozinha em escolas e restaurantes, exatamente para fazer a nossa produção. Como eu falei, temos essa plataforma de pecuária transparente, né, que é uma tecnologia blockchain para monitoramento dos fornecedores dos nossos fornecedores. Dentro do nosso braço de couros, hoje nós temos um couro chamado Kind Leather, que ele é extremamente sustentável, né, porque ele é feito a partir de um processo mais eficiente, em que 93% dos resíduos sólidos gerados no processo são reduzidos, né, e também 62% de consumo de energia e 52% de consumo de água.
Outra questão também é a questão do fundo JBS pela Amazônia, que foi criado exatamente para fomentar iniciativas e projetos que visam o desenvolvimento sustentável do bioma, né? Como a gente falou, a gente está a nossa cadeia de valor, nossa cadeia de fornecimento está diretamente relacionada com a questão do desmatamento. E, por fim, energia renovável, que atualmente já representa 90% da energia consumida no Brasil e 46% no mundo, tá? Hoje a gente tem boa parte da operação, principalmente em São Paulo, por meio de um braço chamado JBS Biolins, que tem uma fonte renovável feita de energia feita com biomassa, né? E também existem compromissos hoje, já foi parte da frota da Seara utilizada para logística, foi adquirida por meio de caminhões elétricos, né? Também reduzindo esse impacto. Então, acho que aqui são algumas ações, né, que a JBS se propõe a fazer, com ações que nós já fazemos dentro desse escopo do Net Zero, dentro de uma proposta, obviamente, de cumprir com o nosso papel na sociedade. Né? Então, eu acho que mais do que divulgar ou falar um pouquinho sobre essas iniciativas e sobre a preocupação que a empresa tem de dar esse retorno para a sociedade, eu acho que é um chamamento aí para que todo mundo consiga fazer essa reflexão, olhar para o seu processo produtivo e assumir também essas metas em razão dessas mudanças climáticas que se mostram aí desastrosas, caso nada seja feito aí num curto espaço de tempo, né? A gente está falando aí de 2050. Então, acho que é só algumas questões que eu trouxe aqui né, de movimentos da empresa para expor, mas fico aqui à disposição para a gente continuar conversando sobre essas questões. Obrigada, Ana. Duas questões me chamaram bastante a atenção na sua apresentação, né? A primeira é a questão do uso de tecnologia, né, relacionado à sustentabilidade. Outro dia me pediram para fazer uma palestra sobre ESG e tecnologia, né? Sobre o environmental, né, do ESG, eu entendo. Agora, sobre tecnologia, já não é efetivamente a minha zona de conforto, né? Pelo contrário. Mas quando a gente vai estudar e vai conversar com as pessoas no setor sobre tecnologia, a gente vê que realmente tem questão de blockchain, o IoT, o Learn Machine, tem tantas questões que ajudam as empresas na questão de sustentabilidade, né? Para você poder realmente fazer o seu monitoramento ou fazer as suas medições para que possam ajudar o investidor na escolha do seu próprio investimento com base nos critérios ESG e como isso também reflete em questões de mudanças climáticas, a gente vê que realmente existe ainda um caminho enorme para se avançar, mas essa tecnologia ajudando empresas como JBS, Suzano, a realmente cumprir com seus compromissos, né? Então, e outra questão que você falou, você já fez alguns ganchos para a nossa próxima apresentação, vou te fazer só mais uma questão, mas você falou bastante da energia renovável. A gente vai conversar sobre esse assunto também, muito interessante com o Sandro. Mas a última pergunta que eu te faço, Ana, que a gente conversou também, voltando um pouquinho mais de detalhe na questão dos compromissos da JBS, como eles se relacionam aos ODS do Pacto 2030, os ODS da ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentado da Organização das Nações Unidas. A gente sabe que não só empresas que têm empresas grandes ou grandes produtoras, né, como JBS, Suzano, tem seus compromissos de ODS, mas, por exemplo, o próprio Machado Meyer, o ano passado, assinou o Pacto Global aqui no Brasil, e a gente também assumiu 4 compromissos, dentre eles a questão da educação e equidade de gênero, né? Então, acho que todo mundo tem algum espaço para melhorar no curto e no longo prazo. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente.
Oi, Roberta, posso sim. Na verdade, essa Agenda 2030, né, que estabeleceu esses compromissos, enfim, as ODS, as conhecidas ODS, a empresa também está vinculada ao Pacto Global, né, tem esse compromisso também assumido. Então, assim, dentro do nosso ESG, né, do nosso... das questões da gestão de meio ambiente, né, social e de governança, muitas das nossas condutas, elas se vinculam, obviamente, então, aos ODS, né, então, existe, sim, aí uma política de diversidade na empresa, de equidade de gênero, então, já existem alguns movimentos, já existe um comitê, na verdade, de diversidade e alguns grupos de afinidade para desenvolverem algumas ações afirmativas e trabalho, né, com relação a essa questão de equidade de gênero e diversidade. Então, inclusive, eu faço parte do grupo de afinidade de mulheres, né, então é um caminho que a gente está percorrendo aí. Com relação ao objetivo 13, que especificamente fala sobre as questões das mudanças climáticas, existe essa preocupação e em razão disso foi assumido esse compromisso do Net Zero, né, e de novo, como hoje a sustentabilidade, ela é a própria estratégia da companhia, né, o olhar das ações de bem-estar social, bem-estar animal, e demais, sempre visando como podemos ser mais sustentáveis, né? Como a gente pode colocar, né? Ou como a gente pode alimentar a população mundial de uma maneira mais sustentável. Então, acredito que isso também é feito por meio de educação, treinamentos, enfim, toda a direção, né? E toda a cúpula decisória da empresa vem sendo treinada para tanto, né? Inclusive, uma das questões que foi bastante enfatizada aqui quando foi assumido o compromisso do Net Zero é vincular, inclusive, a remuneração variável dos altos executivos a essas metas de sustentabilidade, né? Então, existe aí um incentivo adicional também para tanto. Então, acredito que isso faz com que exista seriedade no trabalho que é desenvolvido, né, e de novo, né, a questão toda aqui é a perenidade do negócio e devolver para a sociedade aquilo que, de alguma forma, né, o mundo que a gente vive nos provém. Ana, muito obrigada. Tenho certeza que quem está nos assistindo pelo YouTube gostou muito de saber um pouquinho mais sobre a questão de sustentabilidade numa empresa como a JBS. A gente já tinha conversado com o Marcelo sobre a Suzano. E agora a gente vai mudar um pouquinho de enfoque. Vamos sair das grandes corporações e vamos conversar com quem entende muito de energia renovável, né? Eu vou conversar agora aqui com o Sandro Yamamoto, que é diretor técnico da AB Eólica. Sandro, seja muito bem-vindo. Você vai trazer aqui um olhar um pouco diferente para a gente, mas muito complementar e importante. E como a gente já está um pouquinho... estamos dentro do horário, né? Mas para não roubar aqui o seu tempo, eu já vou direto para a primeira pergunta. Se você puder, só nesse início, dar um pouco de contextualização, como que anda, né, esse mercado de energias renováveis aqui no Brasil e o que precisa ser feito para a continuidade dos investimentos no setor. A palavra é sua, Sandra. Obrigado, Roberta. Bom dia. Agradeço o Viex, em nome do Rodrigo e Davi, pelo convite aqui para a Associação Brasileira de Energia Eólica. Trago os cumprimentos da nossa presidente, aqui é o Beganon também. Sempre aprecia muito os trabalhos, os eventos aqui organizados por vocês. Cumprimento também a Ana Paula e Marcela aqui, meus colegas aqui de painel, pelas excelentes apresentações. Já aprendi mais aqui hoje e tenho aqui a missão de colocar um pouquinho da contribuição aqui do nossos pontos sobre energia renovável, tá? E cumprimento também todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu vou aproveitar, Roberta, a pergunta em relação a como andam os investimentos, desafios. Vou aproveitar e compartilhar aqui uma apresentação que vai me ajudar aí a já explicar um pouquinho sobre como anda o setor. Eu vou dar um foco mais no eólico, mas também falar um pouquinho das outras renováveis rapidamente, tá? Para dar uma pincelada aqui. Conseguem ver a minha apresentação? Perfeito. Joia. Pessoal, para quem não conhece, então, a AB Eólica é uma associação que congrega empresas que investem
energia eólica no Brasil, investidores, donos das usinas, fabricantes de equipamentos, componentes, consultorias, hoje são cerca de 100 associados, e a novidade é que já temos aí cerca de 6 associados com foco em energia eólica offshore. Aqui um novo horizonte aí que nós estamos trabalhando também aqui na associação. O ano passado, olhando aqui o slide do lado esquerdo, ali no superior, o terceiro lugar no ranking, o Brasil foi, pessoal, o terceiro país, né, no mundo que mais instalou energia eólica no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. Uma marca muito bacana que nós atingimos, graças aos investimentos que estão sendo feitos, tanto oriundos dos leilões de energia regulados, quanto o grande crescimento do mercado livre, que eu vou falar com vocês rapidamente. E o Brasil fechou 2020 ocupando a 7ª posição no mundo. Também a gente acredita que esse ano superaremos a França, provavelmente atingindo a 6ª posição. E no offshore, o mundo também com muitos investimentos, que são os dados do lado direito. O Brasil hoje possui projetos em desenvolvimento. No IBAMA, hoje, temos cerca de 46 gigawatts em projetos lá em fase de licenciamento. Estamos discutindo uma regulamentação do setor, projetos de lei, guias para o investidor, uma discussão bem bacana no nosso grupo de trabalho offshore. Trago aqui nesse slide, né, um trechinho do documento Net Zero by 2050 da Agência Internacional de Energia, com foco, né, no suprimento de energia para o mundo. Para atingirmos, né, o Net Zero, a gente precisa de uma redução drástica aí, dos fósseis utilizados, tá? De 80% para 20% até 2050. Em 2050, renováveis e nuclear vão contribuir mais de 50% no fornecimento de energia. E, como protagonista, sem dúvida nenhuma, eólica e solar. Hoje, eólico, nós estamos próximos dos 20 gigas instalados aqui no Brasil, mas a solar, eu vi uma notícia recente agora, o pessoal da Absolar, já atingiram 10 gigawatts em solar, uma marca impressionante aí com o crescimento da geração distribuída do pessoal da Solar. Nesta figura aqui embaixo, a gente mostra 2020 aqui no mundo, o azulzinho pequeno, o laranja aqui pequeno, que é eólica e solar, e o crescimento, né, bem intenso até 2050 na matriz energética aí do mundo. Tá? No contexto brasileiro, eólica hoje é a 2ª em capacidade instalada, solar crescendo muito. No leilão A-5 realizado na semana passada, para início de fornecimento de 2026, foi contratado também usinas através de resíduos sólidos, vou gerar energia elétrica através de resíduos, com preços aí na faixa de quase R$500 o megawatt-hora. Foi uma forma que o governo criou de incentivar o crescimento dessa fonte também. A hidrelétrica hoje é a grande fornecedora de energia no sistema, mas passamos, como todos sabem, por uma crise de fornecimento, passando pelos piores cenários de energia natural afluente que já tivemos aí no histórico, tá, desde 1950, e é por isso que hoje estamos acionando termoelétricas, bandeira vermelha, bandeira escassez hídrica, e uma série de ações que estão sendo tomadas, tanto pelo governo quanto pelo setor elétrico, para não ter um racionamento até o final do ano. O Nordeste é onde nós temos os melhores ventos, o Brasil é abençoado com uma grande qualidade de vento e insolação também, tá? Rio Grande do Norte e Bahia lideram as instalações, tá? E aqui trago algumas reflexões, aqui, considerações em relação à questão climática e engajamento das empresas, né? Nossa visão, nós temos um futuro muito virtuoso para o setor elétrico, tá, no Brasil, engajamento das empresas, como já vimos aqui, os ótimos casos da Suzano e da JBS, no que diz respeito à energia renovável, à questão social, ao quanto que as empresas realmente estão engajadas em cumprir as suas metas. Tá? No passado, a gente até se deparou em casos de empresas que faziam contato conosco, mas que queriam apenas um marketing. O que a gente tem visto agora realmente é muita seriedade das empresas, que nos deixa muito, muito feliz. Tá? O setor elétrico ele tem crescido muito, pessoal, por conta do mercado livre também, mercado livre de energia elétrica.
para quem não conhece, é um ambiente de negócio no setor elétrico em que grandes consumidores de energia escolhem livremente o seu fornecedor e pagam para a distribuidora local os custos da rede. Mas a energia, propriamente dita, eles compram de fornecedores. Então, aqui alguns casos recentes de grandes consumidores comprando energia elétrica das eólicas. E quem pôde assistir aí recentemente, cerca de 3 semanas, no Esporte Espetacular da Globo, de manhã, no domingo, passou uma reportagem da Vulcabras, onde até eles realizaram uma prova de corrida dentro do parque eólico, o parque eólico que eles compraram energia no longo prazo, tá? Nesse trabalho de redução das emissões das suas plantas fabris, tá? E um pouco que a gente fala aqui das oportunidades, que a gente até tem um estudo na associação, e depois quem tiver curiosidade pode entrar em contato conosco, que as várias economias, principalmente o Brasil, sempre quando a gente passa por algumas crises, e essa da pandemia é uma muito forte, a gente teve a redução do consumo, redução do comércio, da indústria, sempre o pós-crise nós temos uma retomada muito forte, tá? E a boa notícia é que o setor elétrico, o setor eólico não parou. As fábricas continuaram cheias, com ampliação e atendendo os contratos e os pedidos dos consumidores. Então, um momento de reflexão, em função de tudo que nós estamos vivendo em relação à escassez hídrica, que sem dúvida nenhuma é consequência já da mudança climática que o mundo vive, e teremos mais eventos extremos ao longo dos próximos anos. Isso também é consenso no setor elétrico, nos fóruns que eu participo também, e a importância de diversificação da matriz elétrica brasileira. Nós, da eólica, não defendemos que tem que ter só eólica na matriz do Brasil. Precisamos ter outras fontes renováveis e, é claro, ao longo do tempo, armazenamento, usinas híbridas, eólicas offshore, para termos segurança no suprimento também. O que vale a pena destacar é que esse ano ainda teremos uma regulamentação da ANEEL sobre usinas híbridas, devemos ter novidade para offshore também, e armazenamento é um assunto que está na pauta do governo também. Isso contribui para o engajamento das empresas para afirmar a energia que elas estão utilizando, tá? Então, aqui, vou encerrar essa parte da apresentação, ok? Para deixar aí vocês seguirem a Beólica nas redes sociais, mandarem perguntas e dúvidas. E, só para fechar, o grande desafio que nós temos no setor elétrico como um todo hoje são as linhas de transmissão, tá, Roberta? Hoje nós temos várias eólicas que precisam fazer uma ampliação, o pessoal da solar e outras fontes que querem se conectar ao sistema, existe todo um processo de acesso às linhas de transmissão e nós temos um grande gargalo, que é a necessidade de mais expansão das linhas de transmissão. Então, um grande desafio para tirar mais usinas do papel. É isso, Roberto, algumas considerações gerais e à disposição para mais perguntas. Obrigada, Sandro. Gostei muito da sua apresentação e ela é bem bonita, né? O design visualmente. Um dia eu quero aprender a fazer PowerPoint tão bacana assim como os seus. Sandro, eu acho que eu vou puxar alguns tópicos que você já falou na sua apresentação, mas talvez pedir um pouquinho mais de detalhes com relação à crise hídrica, né? Como que você vê que o mercado livre de energia tem contribuído ou não, né, nessa agenda de mudanças climáticas, com relação com o atual momento de escassez hídrica que vem assolando o Brasil de uma forma bastante significativa. Se você pudesse trazer um pouquinho mais de cor para esse assunto. Perfeito, Roberta. No mercado livre, a gente vê um movimento dos consumidores respondendo à necessidade de redução do seu consumo, que é a famosa resposta voluntária de redução da demanda. Então, as grandes empresas reduzindo o consumo e também mudando, né, deslocando o seu consumo para alguns momentos do dia em que normalmente a gente tem menos consumo de energia elétrica, tá? Para a madrugada, com o período de início da manhã. A gente tem visto esse movimento dos grandes consumidores, mas mais do que isso, uma grande procura dos consumidores por energia renovável, firmando contratos acima de 5 anos de suprimento, que é um gargalo para as renováveis conseguirem seu
o seu financiamento. Para uma usina sair do papel, ela precisa de garantias que ela vai ter uma receita ao longo dos anos para apresentar aos bancos. E os contratos do Mercado Livre, vários contratos, acima de 5 anos, estão proporcionando uma segurança do financiamento para esses investimentos e, junto aos bancos de desenvolvimento, principalmente BNDES e BNB, Banco do Nordeste, acionam o gatilho para liberar o financiamento. Tá? Esses são 2 pilares que o Mercado Livre tem trabalhado e ajudado a fomentar energias renováveis e, com o crescimento de energias renováveis, tomando lugar das usinas, né, mais poluentes na nossa matriz elétrica. E com a chegada de mais renováveis no Brasil, principalmente no caso da eólica, a gente ajuda a guardar água nos reservatórios das hidrelétricas, guardando água nos reservatórios das hidrelétricas, no momento que nós não temos chuva no Brasil, a gente consegue usar essa água, complementar a matriz elétrica e atender o que os consumidores querem. No caso do eólico, nós temos um perfil de geração complementar às hidrelétricas. Então, venta menos no começo do ano, mas venta mais no segundo semestre. No começo do ano é o momento que a gente tem mais chuva, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, elas se complementam. O problema é que com a mudança climática, o impacto no regime de chuvas do Brasil, nós tivemos o pior cenário de chuvas agora de 2020 para 2021. Felizmente, temos sinais que a chuva está chegando, mas tem que chover muito e entrar mais renováveis para a gente conseguir ter maior segurança para o final do segundo semestre de 2022. Tá? Então vamos torcer para que realmente chova o suficiente, né, Sandro? Eu vou passar para a última pergunta e eu vou pedir para você ser bem rapidinho, porque o Rodrigo já está aqui na minha orelha, sabe? Falando que a gente está quase passando do tempo. E eu queria que a gente pudesse falar só um pouquinho sobre o mercado de RECs, né, de certificados de energia renovável. A gente sabe que o mercado de REC não é o mercado de carbono, mas está super conectado, né, e tem causas e efeitos muito importantes também para atingirmos as metas de diminuição de emissões de gases de efeito estufa. Então, se você puder falar para a gente rapidinho, depois o nosso público vai precisar fazer um pouquinho mais de pesquisa, porque a gente não vai poder falar aqui muito tempo sobre o tema, mas eu acho que é um tema que a gente não poderia deixar de passar, nem que seja uma pincelada. Sem problema, Roberta. Em um minutinho aqui, no Brasil existe um programa de certificado de energia renovável, onde uma usina eólica, por exemplo, se certifica, cumpre uma série de requisitos para emitir os RECs, emitir o certificado. Um REC equivale a 1 megawatt-hora, e no Brasil nós ainda temos a chancela REC Brasil, que se essa usina comprovar o atingimento, né, de algumas ODSs, ela consegue o REC Brasil, que tem sido muito demandado. E um consumidor, ele pode comprar o REC, conforme o seu consumo de energia elétrica, em megawatt-hora, ele compra a quantidade de RECs, e comprando esses RECs, de uma eólica, de uma solar, de uma hidrelétrica pequena, por exemplo, ele pode afirmar para o mundo que a energia elétrica que ele está consumindo é fornecida por uma fonte renovável, possuidora de um REC reconhecido mundialmente, colaborando para as reduções das emissões daquela grande empresa. Para vocês terem ideia, até julho deste ano de 21, já foram comercializados mais RECs do que 2020 inteiro. Tá? Então, a cada ano nós temos um aumento muito significativo. Depois procurem nas nossas redes sociais ou no próprio Google, certificado REC Brasil, iRECs, vocês vão ter mais informações e nos acionem também aí na Abeólica, na Abragel também, que é nosso parceiro, ou no Instituto TOP. Tá? É isso, Roberto. Obrigada, Sandro. Eu estou aqui já, com os nossos bem hosts, acompanhado, né? Eu vou agradecer de novo a Viex aqui pela participação no painel. Agradecer a Ana, Sandro, Marcelo. Eu gostei muito de participar desse painel, espero que o nosso público também tenha gostado. Acho que ele trouxe aqui alguns assuntos que nos instigaram para aprendermos mais e investigarmos mais sobre questões relacionadas a mudanças climáticas. A gente vai ter um painel depois, mais para frente, também sobre litigância climática, eu acho que daqui 2 dias. Mas, enfim, é um tema muito interessante e eu agradeço o tempo disponível de vocês para terem me acompanhado aqui nesse painel. Eu passo a palavra para os nossos
digníssimos organizadores. Muito obrigado, Roberta. Sempre uma grande aquisição para os nossos eventos, excelente conteúdo. Obrigado a todos os nossos painelistas. Eu queria convidar também a Roberta, há pouco tempo atrás, fez uma entrevista lá no escritório com a Ana Leite Bastos, que é CEO da Amata. Verdade. E ela vai estar conosco amanhã às 9 horas da manhã no primeiro painel, então já convido todo mundo. E quem quiser ver essa entrevista que eu falei, ela fica no Coral. Vou pedir para a produção colocar o endereço e o QR Code para quem quiser conhecer a iniciativa Coral, onde a gente tem também o acesso a essa entrevista que a Roberta fez com a CEO da Amata. Eu recomendo, não pela minha participação, mas pela participação da Ana Bastos. Ela trouxe assim um conteúdo que a gente ficou assim impressionado, foi muito bacana. E essa nova iniciativa aqui da Viex, o Coral, é demais. Assim, acho que todo mundo tinha que ir lá a prestigiar. Sem dúvidas, o Coral tem vários conteúdos aí de vários parceiros da Viex, então comecem assistindo pelo da Roberta, tem podcast, tem entrevista, tem artigo, então fiquem à vontade, só apontar o celular aí, entrar lá no site da Viex e não esquece de postar também nas redes sociais e marcar o @ da Viex. Mas agora, eu queria agradecer mais uma vez a Roberta e vamos colocar aí a vinhetinha dos patrocinadores e chamar o próximo painel. Bom, 30 segundinhos? 30 segundinhos, só para contextualizar. O próximo painel é sobre direito ambiental internacional. Nossa moderadora já está aqui com a gente. 30 minutinhos para a gente fazer essa troca. E muito obrigada por assistirem até agora.